Olá, tudo bem? Como é que tu está? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre visto D7. Visto D7 é aquele visto para pessoas que vivam com rendimentos. E aí nós vamos ter algumas características aqui. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório. Se tu não é inscrito nesse canal, deixa a tua inscrição, deixa o teu like, já deixa o teu comentário me dizendo de onde é que você fala hoje. Então, se tu tá aqui nesse vídeo, certamente é porque tu tens interesse no visto D7. Hoje eu tô mais numa vibe informal aqui, que é justamente para conversar mais contigo, né, sobre esse ponto. Hoje é domingo, 9 de junho de 2024, então tudo que eu te falar agora é a partir deste contexto. E uma das coisas que vocês devem ter em mente é sobre essa questão dinâmica em Portugal. E aqui eu quero contextualizar, antes de mais nada, todos os pontos que nós estamos vivendo agora nesse contexto. Qual é a conjuntura de Portugal? Essa semana eu atendi em atendimento jurídico, né, dentro da nossa proposta de atendimento jurídico das assessorias para vistos, um casal de clientes que são possíveis, né, aplicantes do visto D7. E aí, a gente quando fala em visto D7, nós vamos pensar no aposentado ou no visto para reformados em Portugal. Em Portugal que eu digo, visto para Portugal de pessoas que são aposentadas. Quando nós falamos de aposentadoria, nós vamos entrar aqui no primeiro requisito deste visto D7. O visto D7 ele é para aquelas pessoas que são aposentados, reformados ou que vivam de rendimentos. O que é viver de rendimentos? Quando nós falamos de visto D7, nós falamos então de pessoas que têm um rendimento passivo. O rendimento passivo é aquele em que você não precisa trabalhar, que você fica quieto, sem fazer nada e o dinheiro ele entra na sua conta. Então, quando nós falamos disso, nós estamos a falar de pessoas que vivam de rendimentos de aposentadoria, que vivam de rendimentos passivos de investimentos, por exemplo, que vivam de rendimentos passivos provenientes de lucros e dividendos de empresas, de arrendamentos de imóveis e imóveis. Um dos pontos importantes deste visto é que é seguramente, sem sombra de dúvidas, a maior diferença, o maior diferencial entre os demais vistos é a questão de eu ter a disponibilidade de recursos financeiros em Portugal. Quando eu falo isso, eu falo daquelas pessoas que possuem contas bancárias portuguesas. Chegou, nós estamos com alguns clientes aqui no escritório sobre clientes aplicantes de visto D7, que passaram por outras assessorias, e eu não sei se por desconhecimento ou o que quer que seja, as pessoas dizem que foi orientadas a elas apresentar, por exemplo, extratos bancários de contas brasileiras. E aqui eu estou falando para o público brasileiro, né? Quando na verdade não, nós precisamos que o dinheiro que é aplicável a essas pessoas esteja disponível em uma conta portuguesa, porque a lei é muito clara, o dinheiro precisa estar disponível em Portugal. E a única forma de estar disponível em Portugal é que ele esteja disponível em uma conta brasileira. Hoje nós temos o único banco que tem representação no Brasil, ou seja, escritório de atendimento no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Banco Milênio. Eu, quando estive no Brasil há menos de um mês atrás, eu estive em reunião com o diretor de operações do Banco Millennium para esclarecer algumas questões para os meus clientes de visto D7 e também trazer aqui informações para vocês, tá? Então, nós vamos fazer uma janela agora desse conteúdo, onde eu vou falar para vocês sobre essa conta em Portugal, esta conta no Banco Millennium especificamente. É um dos grandes desafios nós encontrarmos ou nós conseguirmos soluções para aberturas de contas de quem não está em Portugal. Essa abertura ela pode ser feita para qualquer outro banco, né? Desde que o banco aceite as condições. E aí, quando nós temos um processo todo dinâmico de procedimentos, de legislação e de tudo em Portugal, nós encontramos algumas dificuldades. Há agências de bancos, seja ele qual for, que aceitam a abertura de conta por procuração e outras não aceitam. Inclusive, esse é um dos serviços que nós oferecemos no escritório, de orientá-los e representá-los para a abertura de conta, por exemplo. Mas, depois dessa conversa, houve um divisor de águas aqui no escritório em termos de abertura de contas para estrangeiros em Portugal. Então, nós vamos orientar sempre a esses clientes fazerem a abertura pelo Banco Millennium, principalmente os aplicantes do visto D7. Vejam bem, não é obrigatório que seja visto D7. Isso é uma palavra, isso é palavras, são palavras do diretor de operações no Brasil e na África do Sul, que está no Brasil hoje e representa o Banco Millennium nestes escritórios de atendimento no Brasil que estão no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Vocês devem entrar em contato com o Banco Millennium nas suas sucursais não, né, porque não é uma agência do Banco do Brasil, mas nos escritórios de atendimento em São Paulo ou no Rio de Janeiro e falar com o pessoal que vocês têm interesse em abrir conta em Portugal para o motivo X. Obviamente que a única, e eles têm esse conhecimento, inclusive eles nem tinham tanto esse conhecimento, até porque foi uma troca ali nessa conversa, nessa reunião que nós tivemos,
de esclarecimentos de situações, porque eu também só tinha o conhecimento que só poderia abrir conta no Millennium, que é Banco Português no Brasil, aqueles aplicantes de visto D7. E eles falaram que não, qualquer pessoa pode abrir conta, obviamente desde que preencha os requisitos cadastrais de análise ali dos créditos, enfim, do que se pleiteia com a conta a partir do Brasil, tá? Mas um ponto que eu quero dizer é que não é, então fica muito claro aqui que não é somente para visto D7, mas também para qualquer estrangeiro que quer abrir conta, ou qualquer brasileiro que quer abrir conta num banco português. No caso, o Banco Comercial Português, né, o Banco Millennium, que vai trazer, eu sou cliente do Millennium, inclusive super indico, que precisa ter a sua conta aberta para fazer movimentos financeiros em Portugal. Para isso, basta você ter é, o seu imposto de renda para informar e declarar, né, a sua condição de residência fiscal em Portugal e comprovante de residência no Brasil. Desculpa, eu falei em Portugal. Não. A declaração do imposto de renda serve para você comprovar o seu domicílio fiscal no Brasil. Você precisa também apresentar conta de água, luz, telefone, né? Enfim, alguma fatura que demonstre que você tem residência, o comprovativo de residência, atualizado dos últimos 3 meses. Documento de identificação, neste caso o passaporte, né? E vai lhe ser atribuído um NIF que não é para utilização, é um NIF provisório exclusivo para a abertura da conta, para que você possa ter acesso à conta. Obviamente que em termos de agilidade do processo, quando eles sabem que a pessoa é aplicante de um visto D7, ela tem-se um cuidado maior, né? Uma atenção maior pela urgência disso, porque é necessário, como um primeiro passo, e aqui vem o primeiro requisito, que você tenha uma conta portuguesa com o depósito do valor. Em relação, já vou falar sobre os valores, mas deixa eu falar sobre essa questão do milênio que é bem interessante. Em relação ao milênio, os meus clientes, por exemplo, de assessoria, eles têm esse contato direto com esse diretor e direto com essas pessoas que me atenderam lá, que me autorizaram a passar o contato deles para que pudessem esses clientes fazer a abertura e ter essa atenção especial. Eu questionei a eles aqueles clientes que não vivem em São Paulo e não vivem no Rio de Janeiro. Se você vive mais perto de Curitiba e etc e tal, fica mais fácil, né, Minas Gerais e tal, de você se deslocar até a agência para fazer a abertura da conta, porque o processo se torna muito mais ágil. Se não, você precisa preencher todos os documentos da abertura da conta, que eles vão lhe encaminhar por e-mail, provavelmente vão fazer uma ligação com você para lhe explicar os procedimentos, e você precisa assinar esses documentos fisicamente, passar por reconhecimento de assinatura, apostilar os documentos, uma vez que eles serão encaminhados para Portugal e eles necessitam da apostila para que eles tenham validade fora de Portugal, e aí, uma vez que vocês estejam com o processo todo instruído, lhe é feita a abertura da conta, tá? E a habilitação do aplicativo e tudo mais. Eles sempre dão a prioridade, a preferência para aqueles clientes que podem se deslocar até esses escritórios de atendimento no Brasil, que são em São Paulo e no Rio de Janeiro, para que em uma tarde você consiga, em poucas horas, preencher os formulários, assinar na presença deles e já sai de lá com a aplicação, né, o aplicativo do banco funcionando no telemóvel, já podem fazer a primeira transferência, já podem ingressar dinheiro e movimentar a conta de maneira normal e regular em Portugal. Então, esse é o primeiro requisito do visto D7, que vocês tenham uma conta portuguesa para que o valor requerido para o visto D7 esteja disponível em Portugal. E vocês possam, então, reunir com os demais documentos que nós vamos falar e apresentar o seu pedido de visto. O que é importante? O primeiro ponto, né? O valor disponível numa conta portuguesa. Vocês precisam apresentar o valor referente a um salário mínimo português, que hoje, em 2024, é de 820 euros, e esse valor precisa estar na conta pelo período. Ele não precisa estar disponível durante um ano, mas ele precisa, no momento da aplicação do visto, ser equivalente a 12 meses do salário mínimo. Ou seja, deixa eu calcular aqui, vezes 12, 820, é o valor de 9.840 euros. Este valor de 9.840 euros agora, né, em 2024, como referência, o salário mínimo em 12 meses deve estar disponível em Portugal, ou seja, numa conta portuguesa. Existem algumas contas que você consegue abrir online, mas eu não indico, porque eu já vi problemas de alguns clientes que abriram, que tiveram algumas situações aí desagradáveis com a disponibilidade do valor, movimentação e tudo mais, como exemplo do Banco Atlântico, né? Que é possível você fazer todo o processo online. Mas os outros bancos tradicionais, né, físicos aqui, como o Banco Milênio, que você pode fazer pelo Brasil através das representações dos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, o banco, que é o único banco no Brasil, vocês podem fazer abertura por procuração pelo Banco Montepio, vocês podem fazer, que eu estive a conversar com o gerente na semana passada aqui em Lisboa, vocês podem fazer por procuração com o Banco Novo Banco também, e alguns outros bancos, como o BPI,
Caixa de Depósitos, Caixa Agrícola e outros bancos em Portugal. Tem o Activo Banking, enfim, tem uma infinidade. Banco Santander, que não permite contas para pessoas que não sejam residentes, e aí vocês vão encontrar outros desafios também, né? Mas o que eu tenho conhecimento é a via mais rápida e fácil, o Banco Milênio, porque tem o escritório no Brasil e podem gerir essa documentação. O Atlântico, né, que apesar de eu não recomendar, é um banco que é possível você fazer o procedimento todo online. E, se eu não me engano, o Banco Níquel também, mas aí para abertura de contas aqui em Portugal. Só tem algumas situações aí delicadas. Mas não vamos focar nisso, eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão de abertura bancária em Portugal e como que isso está funcionando hoje. Bem, dinheiro disponível em Portugal. Vou juntar o meu passaporte. Vou juntar. Deixa eu só abrir aqui o checklist atual hoje, na data de hoje, 9 de junho, da VFS, que é o que eu gosto, né, de utilizar os checklists da VFS para que a gente possa entrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o site da VFS, tá? No site da VFS, você tem disponível aqui uma série de documentos necessários, e quando nós vamos para o visto D7, nós temos que focar no visto de residência para fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que vivam de vencimentos. E vocês vão ter acesso a este checklist aqui. Presta atenção. Dentro desse checklist, vocês precisam ter o formulário de pedido de visto, o passaporte ou outro documento de viagem válido, o comprovativo da situação regular, no caso de você não ser brasileiro, por exemplo, e residir no Brasil e requerer o visto a partir daí, o seguro viagem válido, a certidão de registro criminal apostilada, tá bom? Do país em que resida há mais de um ano, o comprovativo dos meios de subsistência, presta atenção, pelo período de pelo menos 12 meses, você precisa também apresentar o comprovativo, né, das pessoas que vivam com rendimentos próprios ou de reformados, conforme o caso específico. Neste caso, as pessoas que são reformadas, né, as que são aposentadas, elas têm que auferir uma renda mensal mínima de um salário mínimo português, ou seja, 820 euros. Isso vai estar muito representado, e ele precisa estar representado lá no imposto de renda, na declaração do imposto de renda, onde você vai juntar a sua declaração, na declaração completa, na entrega, no comprovativo da entrega da declaração completa e no comprovativo do recibo. Tem que juntar esses dois documentos relativos à comprovação. Além disso, se você for uma pessoa que viva de rendimentos, como aqueles que eu citei no início do vídeo, você precisa comprovar todos esses rendimentos. Uma coisa que vocês têm que ter em mente em relação a Portugal é que vocês, no momento de requerer o visto, vocês devem comprovar a origem e regularidade de valores. Eu, quando faço as assessorias, o cliente não se preocupa com absolutamente nada, né? Eu entrego para ele toda a pasta de documentos completos para imprimir num arquivo único, onde ele vai ter tudo na ordem preenchido. O formulário, o requerimento à consulta ao registro criminal, o comprovativo dos meios de subsistência acompanhado de uma declaração de meios de subsistência. Este comprovativo é importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu ver se eu tenho esse modelo aqui, porque eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa declaração para que vocês tenham uma ideia. Deixa eu ver se eu tenho aqui um modelo dela para não. Declaração de meios de subsistência, peraí. Ah, peraí, vamos ver se eu tenho. De subsistência. Hum. Eu não vou ter aqui essa declaração. ah, Deixa eu pensar uma coisa aqui. É porque. Deixa eu ver, só um pouquinho, peraí. Segura aí, segura aí, segura aí. Já deixa tua dúvida se tu tiver aqui. Peraí, 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 peraí. Não vou ter aqui. Não vou ter aqui, não vou mostrar para vocês para não ficar fora do padrão, tá bom? Com os dados sensíveis aqui, os dados pessoais dos clientes. O que que eu quero dizer para vocês? Vou deixar até de lado aqui. A declaração das condições da estada prevista, estou confundindo, isso aqui é previsto de procura de trabalho. A declaração dos meios de subsistência, certo? Comprovando a origem e regularidade dos valores, tem que ser dirigida ao consulado que vai analisar o seu pedido de visto, e ela não é um documento obrigatório, mas ela facilita muito os processos e a agilidade da análise do processo. Porque pensa, nós vamos juntar toda uma declaração de imposto de renda. Portugal não está acostumada a avaliar essa declaração, a analisar essa declaração, né? Porque não é o IRS deles, não é a declaração do imposto deles.
A declaração do imposto de renda, os documentos comprovativos daquilo. Se for através, por exemplo, de lucros e dividendos, eu tenho que apresentar os documentos da empresa que eu sou sócio. Eu tenho que apresentar o balanço dessa empresa. Eu tenho que apresentar, se for o caso, notas fiscais. Eu tenho que apresentar documentos contábeis que vão comprovar que aquele dinheiro que entrou na minha conta, que eu estou demonstrando, de onde saiu aquele dinheiro, onde entrou aquele dinheiro inicialmente na conta do Brasil e depois ele foi para a conta de Portugal, eu tenho que demonstrar todo esse caminho do dinheiro. E para isso é importante eu apresentar uma planilha bem estruturada, demonstrando que o dinheiro correspondente na conta, que é proveniente de uma renda passiva, que está demonstrada no imposto de renda, que foi originalmente recebida numa conta brasileira e dali foi passada para a conta que eu estou demonstrando aquele valor dos 12 salários mínimos da conta do Millennium, do Novo Banco, enfim, do Banco Português, né, que tem o IBAN bancário, né, o número de identificação bancária de Portugal, e ele inicia com PT50, todo esse número da identificação bancária, eu tenho que demonstrar e deixar muito claro isso na declaração. A partir disso, eu vou juntar toda essa documentação que está no checklist, exatamente na ordem que ela deve estar posta. Eu tenho que colocar todas as informações referentes ao pedido e não extrapolar isso, porque senão fica muito cansativo mesmo a análise desse processo lá por parte do consulado. E aí, em qualquer dúvida, eles vão ter que pedir documentos adicionais. Isso pode vir a ocasionar um projeto de indeferimento, por você não ter instruído bem o processo, ou pode vir a ocasionar, inclusive, atrasos na análise do teu pedido. E não é isso que a gente quer. Então, um formulário de pedido de visto bem instruído, bem desenhado, bem, né, preenchido, ele vai dar todo o suporte para aquelas pessoas que vão analisar e para o deferimento do teu processo. Muito importante. Uma das coisas que eu sempre digo, deixem para o final a emissão do certificado de antecedentes criminais, tá? Que é o CAC, que é aquele emitido pela Polícia Federal, pelo Departamento da Polícia Federal. Ele não é aquele emitido nem pelo judiciário, né, que é a certidão negativa lá de movimentações criminais, etc e tal, de processos criminais, nem pela polícia estadual, muito menos pela polícia militar, né, pela polícia civil estadual, pela polícia, como eu já recebi muitos casos, eu tenho tudo, doutor. E aí a pessoa me encaminha documentos que são errados. Não, você tem que ter aquele documento que ele é feito online, rapidamente, menos de 5 minutos tu consegue ter acesso a ele e vai apostilar este documento. Como ele tem validade de 3 meses e o processo de análise do visto ele demora 60 dias úteis, é importante que, no momento da análise, o documento ele esteja válido. Então, vamos supor, se você está pensando em aplicar o seu processo de visto, agora nós estamos no dia 9 de junho, vou aplicar somente no mês de julho, não vai emitir o certificado de antecedentes criminais do Brasil e apostilar eles agora. Você vai emitir mais próximo da sua data de aplicação para que durante o período de análise ele esteja válido também, para que não perca tempo, que no momento que a pessoa for analisar o teu documento, ela tenha o documento válido. Lembrando que tem validade de 3 meses. Bem, preenchidos todos os requisitos, instruído todo o processo, vocês podem fazer a aplicação, aguardar, vão enviar o passaporte, vão aguardar o recebimento do passaporte com o documento ali disponível para vocês e tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá? Com o visto, né, já posto no passaporte, vocês podem já vir para Portugal. Quando eu falo para vocês dessas questões de assessorias, dos detalhes, das declarações, eu estou falando para vocês de assessorias especializadas. O que é uma assessoria especializada? É aquela assessoria que é feita através de profissionais habilitados para lhe assessorar e lhe passar orientações jurídicas, que são advogados ou solicitadores. Nada de procurar essas assessorias que não são especializadas, que não são guiadas por profissionais habilitados, porque vocês estarão cometendo também um crime junto com essas pessoas que cometem crimes de procuradorias ilícitas, tá? Estes processos de visto são processos que vocês podem fazer sozinhos, tendo conhecimento legal, o enquadramento, a viabilidade, a construção, a ordem do processo, porque todas as informações estão disponíveis na internet. Agora é óbvio, quando tu contratas uma assessoria, tu transfere para aquela pessoa toda a preocupação, todo o medo, toda a insegurança, tudo isso que deixa para quem sabe fazer. E aí você não se preocupa com isso. Além de tudo, isso vai depender de cada colega advogado, por exemplo, tem assessorias que só vão fazer essa parte burocrática de preenchimento de funcionários, de formulários, declarações de entrega. Tem muitos que nem as declarações fazem, porque isso não está, por exemplo, as declarações não estão aqui, nesse checklist. Então é importante que você pense nesses detalhes e veja o que vale a pena você fazer ou não.
Óbvio que, por exemplo, no nosso escritório, uma assessoria de visto, ela engloba todo o processo. Não só essa parte chata de preenchimento de formulários, organização do processo, ordenação dos documentos, né? As orientações sobre como preencher as declarações que são importantes, que para uma boa análise e deferimento do teu processo de visto, não é à toa que há 3 anos nós estamos com 100% dos processos que nós aplicamos de visto e orientamos dentro desse processo aprovados, mas também toda a parte, porque ainda nós temos outros encontros enquanto está em análise, que é aquela ansiedade, né? O que eu tenho que fazer? Que documentos eu tenho que levar? Como que eu vou fazer a minha gestão de bens? Tenho que deixar procuração? Não tenho que deixar procurações? Que documentos eu posso fazer em Portugal? Que documentos eu posso fazer no Brasil antes de chegar em Portugal? O que eu vou precisar para minha autorização de residência, que é o segundo ponto? Qual é o enquadramento que vai ser dado na autorização de residência? Como que funciona? Qual é o melhor local para viver em Portugal? Como que eu vou fazer a troca da minha carta de condução? Enfim, são orientações que nós, dentro da nossa assessoria, nós passamos aos clientes. Então é o que eu sempre digo. Um cliente de assessoria nosso, ele é um cliente que sempre vai sair 90%, chegar em Portugal 90% preparado para viver aqui. E muitos deles nem sequer precisam de um acompanhamento profissional nosso durante o período do pedido da sua autorização de residência, porque ele já vai estar preparado para aquele momento, para aquela entrevista da autorização de residência, com os documentos preparados, porque ele já sabe o que vai precisar. E quais os desafios que ele vai encontrar, atualização de toda a conjuntura de tudo que está acontecendo em Portugal. Então, invistam em profissionais. Façam o caminho correto e não tenham dor de cabeça. Agora, claro, você pode fazer sozinho se você tem tempo e disponibilidade para entender, para estudar o processo e para aplicar tudo isso. Caso você, obviamente, precise de uma assessoria especializada, entre em contato com um profissional da tua confiança. Se nós somos esses profissionais, vocês podem entrar em contato com os links que estão aqui na bio, na descrição desse vídeo, tá? Um grande abraço para ti, fica com Deus, até o próximo vídeo e vamos nos falando. Espero te ver em breve em Portugal e quando chegar, vem aqui e avisa, olha Lucas, deu tudo certo, teus vídeos ajudaram, o conteúdo está sendo proveitoso para que a gente tenha esse feedback e consiga voltar a produzir mais conteúdos de valor para ti. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, vamos nos falando.